E ele disse quando o nome dele foi chamado. Olha, irmão Josué, me deu uma ânsia de vômitos, uma repugnância tão grande, eu ter que pedir perdão humilhantemente, sem sentir, sendo obrigado, porque voltei da ADCEARA para voltar para a IEDPE. Aí eu pergunto, por esse estado afora, pessoas doentes, pessoas feridas, pessoas desonradas, pessoas humilhadas, você vai ter vez e voz. 81 999 3094 25. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, como vai você? É uma grata satisfação informar a você que depois que eu disponibilizei o número do telefone aqui, que vou repetir, 999 3094 25, para que você faça as suas denúncias contra as arbitrariedades, a ditadura, a insensatez e a falta de amor. Tudo que não se nomeia, não deve se nomear dentro de uma igreja, no tratamento com a igreja, com a noiva, com você, ovelha. Você querendo, agora você vai ter vez e voz. Eu pediria apenas que, devido à demanda ter sido muito grande, porque eu disponibilizei o número faz 2 dias, e o número de pessoas que entraram em contato comigo é muito grande. Você há de convir que eu precisarei de uma estrutura para atender, mas eu digo, eu vou atender todos vocês, ainda que demore. E essa demora que eu digo é 2, 3 dias, mas não deixe de denunciar. Então, eu lhe pediria que não ligasse, só em casos extremos, depois que a gente fizer algum contato por WhatsApp, quer seja por texto, quer seja por áudio, porque qualquer hora que você quiser, você vai poder mandar um áudio. E eu, claro, vou escolher um horário mais adequado para escutá-lo, tá? Então, eu percebi que várias pessoas ligaram e eu não retornei. Porque, irmãos, eu separei e eu vou retornar sim, tá? Mas assim, liguem, ou seja, passem áudio, mandem vídeo, escreva relatos, porque eu deixei um aparelho celular com esse número exclusivo para tratar desses assuntos com vocês. E eu quero informar aqui que, sentindo de Deus, esse banner que eu vou trazer a sua voz aqui, para que não somente Recife, não somente o estado de Pernambuco, não somente o Brasil, mas o planeta tome conhecimento das atitudes indevidas, insanas, descabidas, daqueles que se dizem pastores para apacentar e, em vez disso, defraudam, vituperam, vilipendiam a noiva de Cristo, conforme Ezequiel capítulo 34. Então, eu vou preparar um banner aqui para você. E o banner não vai ser esse quando eu estiver tratando do seu assunto aí na sua congregação. Quando eu estiver tratando das suas denúncias, vai ter um banner aqui dizendo a voz das ovelhas, ou as vozes das ovelhas, ou a voz das ovelhas. Fica melhor, né? Então, vai ser assim, porque aqui você vai falar. Porque, irmãos, esses gestores saem por esse estado de Pernambuco afora para falar, para determinar, para exigir, para transmitir as ordens do gestor presidente, quando muitas vezes, na maioria das vezes, sequer ele foi alguma vez na sua congregação. Mas através dos coordenadores, através dos presbíteros e, olha, através da escadinha. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, vocês não se enganem. Se é que vocês tiveram um encontro com Jesus, vocês são nossos irmãos, vocês são nossas irmãs, vocês não foram chamados para tratar com grosseria, com mal educação, como quem tem domínio, como quem que esteja a vigiar a ovelha. Não, não. Se você foi chamado para essa obra, você recebeu de Deus, segundo a sua palavra, se é que você foi chamado ou chamada, o principal objetivo é tratar de quem está na igreja querendo ir para os céus. Não é para dar satisfação a essa gestão desviada. Obviamente que se tivéssemos uma gestão segundo o coração de Deus, não teríamos necessidade de abrir, irmãos, esse tipo de chamada aqui de trabalho para denunciar a gestão desviada. Mas uma vez que só chega ordem, só chega repreensão, só chega determinação, só chega
coisas para lhe oprimir e você fica no banco, sem vez e sem voz, você agora vai ter aqui. Eu vou transmitir, sim, as suas palavras. Vai ser aqui, ó, a voz das ovelhas. A partir de hoje, vou já, no mínimo por dia, publicar aqui 2 denúncias. E antes disso, eu queria transmitir um abraço, veja, para os irmãos de Alagoas. Um pastor de Alagoas que entrou em contato comigo. Uma irmã de Rio Grande do Norte. Um abraço para você. Eu não cito o nome aqui porque talvez eles não se sintam confortáveis em citar os seus nomes, né? Uma nossa irmã de Oricuri, irmãos da Paraíba, da cidade de Garanhuns, aqui em Olinda, como é o caso da irmã Josi. Olha, irmãos de Camaragibe, irmãos de Garanhuns, se eu não já falei, estou falando, um abraço para todos vocês. Eu percebi a grande necessidade de dar voz a vocês, uma vez que os canais oficiais da igreja estão fechados. Só se abrem para elogiar, para exaltar, para venerar a quem lhe oprime. Então aqui você terá vez e voz. A voz da ovelha vai ser aqui. Em função disso, antes da denúncia que eu vou fazer hoje aqui e amanhã trarei mais, eu queria ler para você, para nós, Ezequiel capítulo 34, que diz assim: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores, não é a outra pessoa, aos pastores. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comei a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer. E a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Passando para o versículo 7. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra vós, pastores, e demandarei as minhas ovelhas da vossa mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca e lhes não servirão de pasto. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam, espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Irmãos, até aqui, o versículo 11, Deus falando, não é Josué. Josué apenas leu. E eu acredito que você sentiu a presença de Deus. Existem pastores que estão no lugar humildes, no lugar de servir, no lugar de prestar à igreja uma assistência capaz de atendê-la nas suas demandas, principalmente espirituais e também materiais, aconselhamentos. Agora, como aqui no caso de Pernambuco, pastor que entrou comprando voto, pastor que consagra ao ministério opressores, ditadores, pecadores, adúlteros, homens sobre os quais pesam muitas acusações, são esses que ele dá para cuidar da igreja. Obviamente que entre os atuais pastores podem existir algum que essas qualidades não façam parte da sua carreira. Mas eu tenho uma demanda contra vocês. A omissão de vocês
tem permitido a opressão, a ditadura, a perseguição, a expulsão das ovelhas da casa de Deus. E Deus está indo de encontro ao gestor presidente. E se você apoia, não interessa a sua estatura. Deus está dizendo, através de sua palavra, que ele mesmo demandará as suas ovelhas das vossas mãos. As ovelhas são de Deus, não são vossas. Deus deu o seu filho, o seu único filho, que desceu. Você sabe o que é? Deus enviar, no cumprimento dos tempos, a Jesus, seu filho, em cumprimento a um plano antes da fundação do mundo para salvar, para resgatar, conforme diz lá em Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim. Sobre quem? Sobre Jesus. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus não foi enviado por Deus para os pastores. Jesus foi enviado por Deus para as ovelhas. Essas mesmas ovelhas que têm sido vilipendiadas, ultrajadas, perseguidas, maltratadas, dispersadas pelos pastores. Então é a palavra de Deus que diz que Deus está contra vocês. Obviamente, se você acha que está cumprindo a palavra de Deus, você se molda na forma que Deus preparou para dar pastores à igreja, essa palavra não é para você. É para os maus pastores que têm proliferado dentro da igreja de Deus, principalmente aqui em Pernambuco. Meninos neófitos, pastores meninos, não tem experiência, não tem vivência, não sabe o que é sofrer, não sabe o que é a dor de perder uma ovelha como antigamente. Se chorava, se pranteava, se visitava. Hoje não. Tá nem aí, prega o evangelho através da internet, vem 500 pessoas, como foi em algum período aí que a gente conhece, 10, 20, 30, Jesus está salvando, não acompanha, não dá assistência, nada. E eles só querem distância das ovelhas. Então, aqui vou repetir, através do telefone, 819-99-3094-25. Ovelha, você vai ter voz e vez, tá certo? Então, irmãos, dito isto, rapidinho, eu quero já tratar de um assunto aqui a respeito dessa exclusividade, olha como é grave, da igreja, que essa gestão tem dado à Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Já recebi denúncias nesses momentos de divisão, de maltratos, de discriminação com relação às outras convenções, às outras co-irmãs. Isso é um absurdo. E eu denunciei aqui, agora já vai mais uma denúncia, uma irmã que saindo da IEADPE foi para a AD-Seara. Aqui ela tinha feito o discipulado, chegando na AD-Seara, batizou-se e depois, por alguma coisa que ela é que deve saber por que, saiu e voltou para a IEADPE. E chegando cá, qual não foi a surpresa? O seu batismo nas águas, mesmo por imersão, não vale. Você vai ter que dar profissão de fé e batizar-se. Irmãos, que é isso? Isso é a pessoa assenhorar-se da igreja. Isso é uma presunção. Isto é uma posição assumida para a qual não foi chamado. Isto chama-se usurpação. Isso chama uma anomalia, uma atitude fora do modelo proposto na Bíblia. E ainda tem gente que chega e vem defender essa gestão. Você também precisa se converter. Pois é, nessa denúncia, aqui no bairro do Guararapes, na área 67, um irmão também sai da IEADPE depois de tanto tempo, vai para onde? Para a AD-Seara. E depois, por razões que não vem o caso aqui tratar, porque são casos pessoais, cada um está no lugar que quiser, ele lá, depois de 2 anos, volta para a IEADPE. Prestem bem atenção. E quando ele chega na IEADPE, ele diz, você vai ser obrigado a pedir um perdão no culto administrativo. Irmãos, vocês perceberam, não estão percebendo a gravidade do erro, do engano, do espírito presumivelmente dominador da igreja do Senhor Jesus? E ele disse, com todas as letras, que foi forçado
constrangido a pedir um perdão no templo central. E olha que não foi ele só, mais de uma pessoa, mais de uma pessoa. Mas aqui eu já estou agora, não é, promovendo essa sessão de denúncias. Ele disse: irmão Josué Augusto, eu fui para o templo central na quinta-feira. E lá o Luiz Mário, o Samuel no computador, quando chegou, chamou o meu nome para pedir perdão, porque eu voltei para a IEDPE como coisa que a igreja seja deles. Eles não têm a igreja de Deus como uma unidade. E prega a unidade, irmãos. Irmãos, esse pecado desses homens é infinitamente maior do que aqueles que nunca aceitaram a Jesus, porque não usam a palavra para proceder erradamente, para ensinar o erro, aquilo que Jesus não determinou. E ele disse quando o nome dele foi chamado. Olha, irmão Josué, me deu uma ânsia de vômitos, uma repugnância tão grande, eu ter que pedir perdão humilhantemente, sem sentir, sendo obrigado, porque voltei da DCEARA para voltar para a IEDPE. Aí eu pergunto, por esse estado afora, pessoas doentes, pessoas feridas, pessoas desonradas, pessoas humilhadas, você vai ter vez e voz. 81 999 3094 25. E eu queria concluir, mais uma vez, agradecendo a você, do estado de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Alagoas, de cidades como Garanhuns, Uricuri. Estou esperando a sua voz através de um WhatsApp, através de um vídeo. E outra, irmãos, quando vocês mandarem, a coisa aqui é séria, se identifiquem, tá? Digam, obviamente, um pequeno relato do seu histórico na igreja e conte, não é, o seu caso, a sua denúncia. E eu aqui, se você não quiser revelar o seu nome, eu respeitarei. Que Deus em Cristo te abençoe e vamos para mais essa etapa dessa guerra, dessa batalha santa espiritual contra as arbitrariedades e as imposições dominativas sobre a igreja de Deus. Que Deus em Cristo a todos abençoe.